E aí, como é que vão vocês? Rapaz do céu, eu cheguei de viagem, estava no Paraná e muita gente perguntando o que eu fui fazer, dado que eu denunciei aqui aquela vigília e o cara estava no Paraná. E aí muita gente foi pra cima, está em cima do cara. E realmente eu tentei mandar alguns recados pra ele, inclusive chamei, ele me bloqueou em todas as redes sociais, mas eu mesmo assim, diante de alguns pedidos de alguns seguidores meus, eu acabei entrando em contato, mas não tive retorno, é claro. Mas o vídeo de hoje, pra quem sabe, estive no Paraná, voltei, ficou sem vídeo ontem, e eu vou relatar um episódio que aconteceu que eu achei a maior vergonheira. Um assembleiano que foi ordenado a pastor, acho que ontem à noite, se eu não me engano, e estava nesse ambiente. Fica comigo, depois do gole divino aqui nós vamos comentar sobre esse assunto, que algumas pessoas me acompanharam pelas outras redes sociais. Se você não me segue no Instagram, corre lá, porque é lá que a gente tem um bate-papo mais próximo com vocês. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve embaixo, deixa o seu joinha que é importante, seu comentário também é importante. E beba água, porque água faz bem e o seu organismo agradece. Bora falar de assembleianos. Pra quem não me conhece, eu sou o Zay, você está no meu canal Fala Zay. Como é que vão vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem, todos correndo atrás de seus objetivos. E sim, estou mais uma vez aqui sentado nessa cadeira maquiavélica e vamos falar do episódio que aconteceu num contexto que eu conheço muito bem, sei quem são as figuras. Até quero chamar a atenção do presidente da Convenção do Estado do Paraná das Assembleias de Deus, porque estão consagrando pessoas aí que não têm a mínima vocação pastoral para fazer o mínimo que cabe a um pastor. Eu não sei qual que é os critérios, pelo visto aí é quem tem mais influência familiar dentro do contexto, como sempre foi, né? Na verdade, uma verdadeira vergonha o contexto evangélico. E no Paraná voltei de ontem pra cá decepcionado pelo fato de ver pessoas que estão sendo aplaudidas como homens de Deus, reconhecidas ministerialmente falando, mas não conseguem ganhar a própria família. Pior ainda, os próprios filhos, pessoas descompromissadas com a verdade, com a coerência, com a ética moral. E não venha pra cima de mim, porque nós aqui a gente vai pra cima, a gente prova. Tem muito BO aí. Ah, é antigo, mas as atitudes presentes também são evidentes que não houve mudança. Mas o que me chamou a atenção nessa ida minha para o Paraná foi que eu percebi que pessoas que não têm o mínimo respeito, consideração com os de casa, eu fico imaginando com os que não são, né, irmãos de sangue ali, estão literalmente subindo de cargos, né, ungidos, mas pelo fato de serem vistos de uma outra forma. Um pouquinho, né, de vida financeira na jogada aí, e tendo uma lábia, né, falando bem. Você consegue uma igreja para cuidar, você consegue ter um cargo. Infelizmente é assim que funciona. Tudo na base de interesses de troca. Não é como antigamente, no tempo do meu pai, que você crescia na raça, mostrando serviço, não era para pessoas preguiçosas, era na raça, e nem para quem tinha um poder aquisitivo maior. Era quem tinha chamado, literalmente. Mas hoje ficou claro aí, depois desse episódio aí no Paraná, que as coisas mudaram totalmente e continuam conforme a gente denuncia aqui no canal. Mas enfim, para você entender, eu estive presente em um velório, aonde passou dessa vida para outra vida celestial. Deus resolveu chamar o irmão, um membro de uma família de 11 irmãos, todos evangélicos. Inclusive o pai deles era presbítero da igreja e alguns também chegaram ao cargo de serem, né, presbíteros. Mas nem todos da Assembleia de Deus, alguns da Universal e outros de outras igrejas, mas todos conhecedores da palavra. E aí, lógico, esse que faleceu era da Universal com a sua esposa. Até anotei aqui, ele faleceu às 19 horas, em torno das 19 horas, foi liberado o corpo para o guarda às 9 da manhã. E quem correu para fazer, né, toda a correria ali foi alguns irmãos que residem na cidade. Isso é óbvio, né? Porém, um deles não apareceu. E adivinha quem? O assembleiano santarrão
aspirante a pastor então até o momento. Conhecido como a família de Deus, que é onde exala, né? Exala amor, compaixão pelo pobre, são a família ungida, né? Uma família próspera, que para eles prosperidade é financeiramente, e muita unção e muita vocação pastoral, só que não. Uma família totalmente tomada por um orgulho, um ego inflamado, aonde a hipocrisia faz com que eles se sintam acima da média, próximo dos seus irmãos. Cara, é uma falta de coerência, de inteligência. A maneira que eu percebi do jeito que eles agem com os demais, sinceramente, chega a dar ânsia de vômito. Mas são assembleianos, homens de Deus, e inclusive não podem nem tocar nos imundos. Uma verdadeira palhaçada, só porque tem uns bens a mais que a gente sabe da história. Esse aqui é o problema, a gente sabe quem realmente são, mas que hoje passam um certo tipo de superioridade num orgulho que, cara, sinceramente, tá feio, ficou feio pra caramba. Mas como um bom assembleiano, não todos, mas uma grande parte agem dessa maneira. Não tem o troco, são verdadeiros trapaceiros, engana, passam a mão no que não é deles. Mas diante da igreja são os homens prósperos, né? Porque estão lá no aleluia, no glória a Deus, e acha que diante de Deus as coisas ficam tudo ocultas, cobertas. Mas pode ter certeza, nunca subestime alguém que foi chamado para desmascarar esse tipo de malandragem. Porque queira vocês ou não, o meu trabalho aqui é esse. É mostrar para você que se acha o cara intocável, entender que vocês não são nada, e que se são alguma coisa, a origem familiar conta quem vocês são hoje. Se crescesse dentro de uma humildade, sem aquela intuição de humilhar os outros, né, com certeza as coisas não seriam do jeito que se encaminharam dessa vez. Tá feio. Amém? Mas enfim, né, o irmão desse cara morre, e aí quem fez a correria toda foi outros irmãos mais pobres que, né, não tem um poder aquisitivo igual desse tal pastor aí, fizeram a correria. Outros irmãos que moram longe chegaram mais de 5 horas antes do enterro, morando longe, viajando, e esse cidadão com a sua família morando na mesma região, no mesmo lugar ali. Porém, os outros que fizeram a correria marcaram presença desde o começo, dando apoio à família, afinal perderam um irmão. Esse cidadão fez questão de chegar um pouco menos de 1 hora para o enterro, mas é um homem de Deus, tem amor. Tá, Zay, mas ele chegou no local, chegou. Porém, chegou com um espírito de superioridade. Parecia que estava chegando o presidente da maligna convenção, né? O homem da lavoura, né? Parecia que estava chegando ele. Mas pra quem conhece, família, todo mundo ali enlutado, o cara chegar numa pomposidade de superioridade, não pegou bem. Eu fiquei decepcionado mais uma vez, porque não foi a primeira vez. Porque se você é um cara que está sendo, né, ordenado ao ministério pastoral, se você é uma pessoa que tem a vocação pastoral, com certeza a tua parte de vocação faria com que você não ficasse numa zona de conforto, né? Você sairia fazer alguma coisa, mais ainda pelo irmão. Me diz você aí, se o seu irmão falecesse, você morando na mesma cidade, só num outro bairro, ostentando uma vida o tempo todo que é mais rico do que todo mundo, sendo um obreiro da igreja, caminhando para uma consagração pastoral, que era no outro dia, se eu não estou equivocado, você não iria correr e fazer a sua parte junto com a família enlutada? Me diz aí embaixo, comente aí embaixo, se unindo à família do seu irmão ali, enfim, se prontificando para fazer alguma coisa assim. Eu fui pastor 10 anos e eu não precisaria nem ter sido pastor para ter essa disposição que eu sempre tive, porque para mim não importa a distância. Se é alguém da família, eu me sacrifico, corro atrás e faço de tudo para estar lá dando meu apoio familiar o mais antes possível. Agora o cara aposentado, muito bem financeiramente junto com seus 3 filhos, na verdade o cara tem, porque a gente
sabe que ele tem uns 5 filhos, mas só 3 que aparecem. É os 3 mais, né, poderosos, né? Os outros excluiu do rol de membresia da família. Não existe aqueles filhos, porque um é viciado em drogas e os outros não tiveram sucesso financeiramente, não aprenderam a trapacear os demais, né? As demais pessoas com quem trabalhou. Mas os outros 3, né, que estão sempre por ali, que ele faz questão de mostrar, e até esse tempo atrás eu ia perguntar pra ele, o senhor não tem 5 filhos? Por que só aparece 3? Cadê os outros? Mas enfim, a gente respeita, né? Porque a gente sabe que quando tem a intenção de se aparecer, a coisa é complicada. Mas é pastor, né? É pastor. Eu estou falando isso porque eu fiquei indignado com essa questão. Eu comprei a briga dos demais da família, na verdade. Porque eu vi pessoas ali triste, sendo coagida com perguntas, porque o cara entrou no local, nada de humildade, nada de coração compadecido pela realidade da perca do próprio irmão, quanto mais das famílias que estavam ali. Teria que ter um pouquinho de senso para discernir. O cara não aparece durante o guardamento do corpo, chega menos de 1 hora para o enterro, com uma chegada mostrando uma superioridade para os demais, totalmente nítida, que dava para ficar claro no seu jeito, fazendo questão de estacionar o carrão na porta do local. Eu achei isso um absurdo. Percebe-se que o cara ganhou dinheiro e a pobreza não sai da vida do cidadão, maluco. Que necessidade tem de ostentar uma vida no momento desse pro resto da família? Uma verdadeira patifaria, né? A pobreza não saiu de dentro ainda, pelo amor de Deus, cara. Que, vamos dizer a verdade, um carrão, né? Carrão. Eu cheguei lá, dar uma olhada, pô, o carrão que aqui na minha cidade, Balneário Camboriú, é carro de pobre. Pior do que mato, isso aí é guanchuma aqui na minha cidade. Pensei que era o carrão, né? Mas não era. Mas enfim, entraram no local, né, olhando por cima, todo mundo, tipo assim, chegamos, as estrelas do local. Parecia que, o que aparentou, na verdade, é que eles esperaram assim, né, que hora, todo mundo chegou, todas as famílias chegou, meus irmãos todos chegaram, beleza, então agora é minha vez, porque eu vou chegar com tudo. Uma verdadeira palhaçada, cara. Um espírito de superioridade, que eu, sinceramente, fiquei sem entender no momento, né, eu até dava uma moral, né, mas depois dessa, sinceramente, cara, perderam o conceito literalmente. Por quê? Porque eu conheço toda essa família. Se tiver alguém melhorzinho, porque ralaram e eles se tornaram um pouquinho melhor do que os demais, na trapaça, e eu provo que foi na trapaça. Eu conheço a origem, sei que todos são de origens humildes, respeito todos eles, mas esse se sobressaiu aí, e eu vou dizer uma coisa, não subestime um youtuber que investiga a vida de todo mundo aqui. Até porque eu não trabalho sozinho aqui, vocês sabem, temos aqui pessoas que investigam e a gente sabe a vida de qualquer CPF que nós levantarmos aqui. E aí vem pra cima da família, onde eu estou presente, né, menosprezando, inclusive esse cidadão aí chegou para mim, nem sequer me olhou na cara, afastou a mão no momento em que eu cheguei para cumprimentá-lo. Para mim, transparecer um verdadeiro canalha nesse sentido, que não merece um pingo de consideração. Porém, eu no momento fiquei na minha, fiz questão, o cara perdeu o irmão, depois eu fui conversar com os demais, todas as pessoas a quais esse cidadão conversou, ele só humilhou, inclusive a própria viúva, que chegou a questioná-la num tom irônico, perguntando para a viúva, ué, cadê seu pastor? Não está aí? Tipo assim, por que vocês não estão na assembleia? Se fosse na assembleia, né? Velho, sinceramente, eu fico louco com isso, eu fico doido com isso. Se aproveitando de um momento para humilhar todo mundo nas suas conversas. Por que eu estou falando isso? Porque com todo mundo que eu conversei após, né, o velório ali, todo mundo me falaram, com todos que eu conversei me falaram a mesma coisa. O cara só fez perguntas, né, te humilhando, querendo saber quem você é, qual faculdade você faz, o que você tem, se você mora bem, onde é o seu apartamento, quanto você ganha por mês, num ambiente totalmente desnecessário. Já não basta a falta de consideração pelo irmão durante o dia todo, porque a gente sabe que aposentado não faz nada, ao invés de aparecer, dar um apoio para a família, aparece menos de 1 hora antes do enterro e ainda fazendo a verdadeira palhaçada. E o pior, que já estava esquecendo, fez de conta que não conhecia o filho do próprio irmão que se criou junto com os seus filhos. Eu, sinceramente, esses assembleianos, pra mim,
nesse nível aí não vale nada, não vale nem o feijão que come. Amém? Até imaginei que eu chegaria no local, né, do guardamento do corpo, ele já estaria ali conduzindo, organizando o funeral, o culto, né? Não, o cara chega atrasado e ainda quer dar pitaco na vida dos outros. E o pior é que durante a cerimônia, deram a oportunidade para ele falar em nome da família, o cara foi lá e ainda destilou o ódio, dando alfinetada em algumas pessoas, principalmente da própria família. Aonde, eu fico indignado, aonde que um cara desse tem vocação para ser um pastor, que usa um culto fúnebre como um cavalo de batalha? Se a própria família viesse contar a história que esse dito pastor aí fez para a outra família durante alguns anos atrás aí, quem deveria estar na cadeia é esse tal pastor aí. Mentiroso, trapaceiro, enganador, mal pagador de conta. E eu não entendo como que a convenção ainda passa o nome desse aí para ser consagrado a pastor auxiliar no estado do Paraná. E eu digo aqui, não me desafie aqui, porque eu não quero mexer mais com pessoas de idade, que se for preciso nós vamos pra cima assim, investigando, e vamos a fundo e provar que não tem vocação pastoral para receber essa tal ordenação aí. Desrespeitou geral o dito pastor assembleiano aí do Paraná. Eu não vou citar nome de cidade aqui, aonde foi. Quero deixar algo bem claro aqui. Nunca subestime os mais humildes. Principalmente quando tem alguém que está disposto, a dar a cara a tapa para ser a boca daqueles sendo humilhado por pessoas sem escrúpulo, pessoas que não têm dignidade nenhuma, tanto espiritualmente falando quanto moralmente secular, mas que se sente superior porque andam bem, se vestem bem, ele e os seus 3 filhos humilhando o resto da sua própria família. Imagina um pastor desse aí tratando os demais. Se o cara não consegue ganhar a própria família, inclusive os filhos dele, conquistar a simpatia dos próprios irmãos da família, é só dentro da Assembleia de Deus para um cara desse chegar a ser um pastor. Porque em outro lugar, um camarada desse aí não vai servir nem para lavar o meu carro aqui em Balneário Camboriú. Mas temos que ter respeito aos mais velhos. Amém? Se não gostar, come pouco. Se gostar bastante, come bastante. Só entenda uma coisa, nós aqui não brincamos. E vamos pra cima investigando se for preciso. A popularidade no meio da família, negativa. Só pela ambição e o ar de superioridade em humilhar os demais que estão lá lutando. Que vocês sabem que a luta de cada um é batalhosa. Cada um tem o seu jeito, tem que ser respeitado. O jeito de trabalhar, de investir na vida. Agora, se você consegue ter um pouquinho a mais do que os outros, pra que humilhar quem não tem? Pra que superioridade? Sempre contando vantagem. E o pior é que não é contando vantagem só por contar, é na tentativa de humilhar os demais. Se vocês são bons mesmo, que tem grana pra caramba, vem viver o padrão de vida aqui de Balneário, depois nós conversamos, aí nós se acertamos. Mas por enquanto vocês estiverem aí, dar ar de superioridade em cima de bens, comigo não vai funcionar. Eu me queimo pelos demais sim, e sou a voz desses. Amém? Que a gente sabe que a liderança do Paraná aí é uma verdadeira patifaria, uma verdadeira palhaçada, né? Se chega a esse ponto aqui, é reflexo, né, de consagrar um homem desse, é reflexo que a cúpula lá em cima só são pessoas interesseiras, descompromissadas com as coisas de Deus que dizem ser, que não tem um pingo de temor e vê o povo como meios de tirar dinheiro e sobreviver em cima da fé. Essa é a minha conclusão. Se você não me segue nas demais redes sociais, lembre-se que eu estou diariamente lá no Instagram, também no Facebook, no Twitter. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor. E não venha tirar onda pra cima de mim que não funciona.